Capítulo 175. Dois equipamentos nível 7. Sua Majestade, esta é uma águia gigante que é usada para escutar e para comunicação de longa distância, chamada Águia do Vento Falante, Vindspiakereagle. É muito inteligente, e muitos dos reinos subsidiários do Império as criam para suas forças armadas. No entanto, esta besta tem uma natureza menos do que boa, ou seja, agressiva e brutal. Então, é por isso que atacou o pássaro gigante de Sua Majestade. Depois de ver o cadáver da águia gigante de asas brancas, o velho Zolask chegou rapidamente a uma conclusão. O pássaro gigante da Sua Majestade Fei mais uma vez começou a transpirar por causa das palavras pássaro gigante. Era muito fácil para as pessoas pensar em uma parte do corpo inapropriada depois de ouvir essas duas palavras. Pássaro gigante pode se referir a pênis gigante na China, mas, novamente, Zolask foi capturado em uma idade jovem e trazido para o reino de Blackstone para ser um mineiro, e ele sofreu dúzias de anos de uma vida escrava nas minas e sobreviveu até hoje. Isso foi completamente um milagre, mas também foi essa a experiência que lhe deu conhecimento e a forte vontade que as pessoas normais não tinham. Ele era como uma enciclopédia ambulante que estava coberta de marcas de lâmina e encharcada de sangue nas montanhas ardentes, então suas palavras eram muito confiáveis. Um pássaro gigante usado para comunicação. Fei coçou o queixo, e ele logo encontrou uma razão muito boa. Este bastardo foi provavelmente treinado pelo rei de Blackstone, caso contrário, porque isso seria agressivo. Bem, parece bastante gostoso, vamos assar primeiro. Logo, essa feroz águia do vento falante teve suas penas impiedosamente puxadas e colocada em um cavalete. Ela foi assada até ficar com uma cor amarela dourada, e o cheiro tentador flutuou e permeou o ar. O cavaleiro do zodíaco, Oleg e outros começaram a babar, aproximando-se do cavalete com grandes olhos aguados. Em menos de 10 minutos, havia uma fina pilha de ossos deixados no chão. Logo, a noite escura finalmente envolveu a fortaleza Blackstone pós-batalha. Talvez fosse por causa do banho de sangue que acabara de ocorrer durante o dia. O luar parecia carregar um pouco de vermelhidão leve. No campo do pilar de pedra foram erguidas muitas tendas grandes e pequenas. Alguns até limparam as pequenas fortalezas danificadas e acenderam uma fogueira quente. Em cima do feno do pavimento, os mineiros de Chambord entraram em um doce sonho com um sorriso doce pela primeira vez. Todos tiveram um sono incrivelmente bom. Fei deu exemplo. Ele entregou a barraca do rei a alguns mineiros gravemente feridos e colocou sob cuidados pesados. Este foi, naturalmente, um meio de ganhar seus corações, e neste momento desempenhou um papel vital e mais uma vez ganhou a gratidão e o respeito de seus cidadãos. À noite, Fei sentou-se com as pernas cruzadas no topo da torre mais alta da fortaleza de Blackstone, com vista para 4 lados. A luz da lua fria polvilhou sobre seu corpo como se o transformasse em um deus prateado. Depois de observar todos os arredores, Fei sentou-se silenciosamente por algum tempo, recordando as memórias da batalha de hoje. Então, ele mudou para modo assassino e criou algumas armadilhas mágicas em torno de seu acampamento. Ele usou o poder Zen do assassino para começar a abrir mais alguns canais de conexão de energia e modificar os pergaminhos de energia. Até agora, além dos punhos da velocidade relâmpago, onda de choque empilhadora de cadáveres e outros pergaminhos de habilidades que foram copiados do anime Cavaleiros do Zodíaco, Fei também foi pioneiro em explorar alguns novos canais de conexão de energia que possuíam um poder diferente. Agora, ele estava apenas treinando essas habilidades para fazer alguns pequenos ajustes. O tempo passou rapidamente, e os sons de rugidos de bestas mágicas foram constantemente ouvidos a partir das montanhas vizinhas. À meia-noite, Fei abriu os olhos. Ele finalmente completou 2 revisões e aperfeiçoamento de pergaminhos de energia de 3 estrelas. Calculando o tempo, ele pode entrar no Diablo World novamente para matar monstros e subir de nível. O portal azul celeste apareceu ao seu lado, e Fei entrou no Diablo World. Desta vez, ele escolheu o modo bárbaro. O personagem bárbaro era a conta principal de Fei, e sempre foi o personagem com um nível mais alto.
No momento, o personagem bárbaro atingiu o nível 36. Depois desses dias de aprimoramento hardcore, havia apenas uma das 6 missões deixadas no segundo mapa, Loot Golem, e essa era para ir ao último túmulo de Tal Rachaz e matar o Senhor da Dor, Duriel. No acampamento dos trapaceiros, Fei primeiro encontrou a tia Akara, que acabava de voltar do mundo real para o mundo Diablo, e continuou aprendendo algumas técnicas de fazer pergaminhos e remédios. Então, ele convocou a beldade mercenária Helena, que estava na cidade de Chambord, e perguntou sobre a cidade. Ouvindo que tudo funcionava sem problema sob o comando do ministro Bast e do oficial militar, Brook, Fei estava tranquilo. Os dois chegaram ao deserto Piaro Loot Golem, e passaram pela matriz de teletransporte e entraram no último túmulo de Tal Racha que ainda não foi explorado. Depois de matar inúmeros demônios e monstros, eles finalmente chegaram a um gigante altar redondo. O altar estava completamente esculpido com inscrições misteriosas e místicas de runas. Essas runas eram antigas e inconstantes, com a amplitude da antiguidade. Todas as inscrições brilhavam com um brilho carmesim, e iam e vinham. Havia rugidos e assobios de demônios saindo das profundezas do altar de vez em quando, como se estivesse prendendo algum tipo de poder aterrorizante. A energia aterrorizante surgiu como um oceano furioso, enchendo toda a sala do túmulo. Fei caminhou suavemente para o altar e, no céu, de pedra azul no topo deste altíssimo altar de 20 metros, havia um orifício de tamanho de pulso. Fei pegou o bastão Odraik que ele finalmente forjou depois de completar as 5 missões anteriores e colocou-o dentro do buraco. Rumbleu o túmulo inteiro começou a tremer violentamente, com as grandes pedras tremendo, sujeira e pequenas pedras começaram a cair, como se toda a caverna estivesse prestes a entrar em colapso. Surgiram sons altos e ruidosos do antigo muro de pedra em frente ao altar, como se um monstro aterrorizante estivesse batendo a parede. Logo, a parede de pedra quebrou, e um orifício de 2 metros de profundidade apareceu. Fei tinha visto todo o processo em sua vida anterior muitas vezes, então ele não podia estar mais familiarizado com isso, e ele até mesmo sorriu para a bela mercenária que parecia um pouco nervosa. Agora, o que ele iria fazer era entrar na dimensão por trás desse buraco negro e matar o último boss lá, um chefe gigante chamado Senhor da Dor, Duriel. Depois de completar a missão final em Loot Golem, ele poderá entrar no mapa de dificuldade de nível 3 Kurast Dok. Com base na memória de Fei de sua vida anterior, Duriel era muito difícil de lidar, ele foi apelidado de assassino de Noob. Seus ataques físicos eram muito fortes, e ele também teve habilidades de tipo gelo/congelamento. Se um jogador não estivesse atento e fosse congelado ou atordoado, ele ou ela não teria escolha senão ver um inseto gigante gordo perfurar você até a morte com seus membros afiados. Eles nem sequer tinham a chance de contra-atacar e então eles teriam que esperar para serem revividos. Mas Fei já estava bem preparado. Antes de chegar, ele já havia preparado uma armadura de chapa que tinha alta defesa contra ataques físicos, e também muitos equipamentos mágicos que reduziam os efeitos de controle da multidão e aumentavam a destreza para ele e Helena. Fei fechou os olhos e lembrou-se de tudo que ele tinha que aguentar, então ele acenou com a cabeça para Helena e disse tenha cuidado, e então pisou no buraco negro. A paisagem em frente aos olhos mudou. A escuridão e os rugidos furiosos vieram direto para Fei. A primeira coisa que Fei fez depois de entrar nesta dimensão não foi encontrar o Senhor da Dor e começar a atacar, mas consumir um pergaminho de teletransporte de cidade e abrir um portal que ia para Loot Golem. Embora ele não saiba se ele poderia ser revivido se ele morresse, isso pelo menos deixa uma oportunidade para Helena correr. Uma figura apareceu ao lado de Fei, Helena também entrou nesta dimensão. Ruar. Homem ridículo e estúpido, você está procurando Baal? Com uma onda fumegante de odor mal cheiroso se movendo em direção a Fei, uma voz alta soou. Virando-se, Fei viu um monstro gigante semelhante a um inseto que tinha mais de 20 metros de altura aparecendo na sua frente. Seus membros da frente poderiam até se igualar com a altura de Fei. Esta coisa era inteiramente vermelho-marrom, coberta com suco pegajoso e repugnante.
Havia 4 esporas branco-neve em cima de sua cabeça, e a aparência gorda e bochechuda lembrava a Fei das raças gigantes do filme Starship Troopers. Embora gigantesco, parecia um pouco engraçado. Não sei porquê, nesse momento, o leve sentimento de nervosismo de antes desapareceu imediatamente sem deixar rastro. Ele assobiou, sorriu e respondeu: "Não, estou procurando por você, seu idiota." Instantaneamente, o Senhor da Dor, que se sentiu insultado, começou a rugir e a atacar. No entanto, hoje ele não parecia estar muito afortunado porque, durante apenas 10 minutos, esse inseto gordo parecido com uma pequena montanha uivar dolorosamente com fluidos corporais pegajosos e repugnantes jorrando para fora quando caiu no chão. Então, com uma série de sons leves, muitos equipamentos apareceram no chão. Morto tão cedo? A fácil derrota de Duriel foi um pouco inacreditável para Fei. Esse desempenho não deve pertencer ao último chefe de um mapa. Nem sequer passou uma rodada e já entrou em colapso. Como pode ser tão frágil? Pode ser por causa desta espada. Fei olhou para a espada negra gigante, e pareceu haver uma pequena iluminação em mente. Por causa da sua memória do videogame de sua vida passada, Fei já sabia que o Senhor da Dor tinha forte resistência contra o trovão, o fogo, o gelo e veneno, as 4 magias elementares. Se alguém quisesse vencê-lo, ele deveria assumir a abordagem física. Então, ao escolher uma arma, Fei pegou uma espada gigante preta de 2 metros de altura que o ferreiro Chazi criou com os restos do demônio. No entanto, uma vez que essa espada foi trazida para o mundo Diablo, perdeu todas as suas propriedades mágicas. Para ser preciso, este equipamento só poderia ser agrupado na categoria de armas de nível 3, itens superiores, mas, se apenas avaliando o dano físico e as propriedades de corte, era ainda melhor do que a categoria de nível 4 itens mágicos. Considerando a forte resistência de Duriel à magia, Fei decidiu levar a espada de restos do demônio para a batalha, e o efeito foi surpreendentemente bom. Embora ao lidar com monstros e demônios normais, as armas de restos do demônio não eram muito excepcionalmente eficazes, além de quão afiadas eram, parecia que era extremamente eficaz contra os chefes. Isso significa que, quando confrontados com esses tipos de chefes, mais tarde, todas as armas feitas com esse tipo de material serão capazes de matá-los fácil como cortar vegetais. Fei fantasiou por algum tempo, e então ele começou a coletar o equipamento que caiu no chão. Logo, ele ficou atônito. Devido à surpresa. Eu estou alucinando. Na verdade, há 2 itens de conjunto níveis 7. Fei quase não pode acreditar no que estava vendo. 2 equipamentos de brilho verdes em forma de espada estavam deitados ao lado do corpo de Duriel, exalando tentação sem fim. Embora o conhecimento do jogo da vida passada de Fei recordasse sinceramente Fei uma e outra vez que era possível obter itens deste nível em Loot Golem na dificuldade normal, mas ele conseguiu 2. Depois de uma ligeira hesitação, Fei finalmente acreditou em seus olhos e, em seguida, como um cão louco pulando em direção à sua comida. Ele abraçou as 2 espadas verdes, e começou a observá-las cuidadosamente e avidamente.